Estamos de volta e agora vamos, então, falar um pouco, entender um pouco como que a gente pode avaliar as modificações do entorno que vão causar todos aqueles problemas que nós discutimos ao longo das 3 aulas anteriores. Primeiro, a gente vai falar um pouco desse processo relacionado à ciência cidadã, que envolve toda a discussão que está sendo oferecida nesse curso, que é multiplicar os conhecimentos adquiridos, né? Qual que foi a minha proposta inicial? Tudo isso que eu vim dizendo, que eu vim apresentando para vocês nas outras aulas, venho discutindo um pouco dessa importância dos monitoramentos ambientais, que podem nos apoiar a minimizar os crescentes problemas ambientais na gestão de águas urbanas. E quando a gente inclui a ciência cidadã, a gente ainda soma a conscientização da sociedade através da sua participação em atividades científicas. Então, eu trabalho efetivamente na linha de ciência cidadã, unindo essas duas linhas de pesquisa, monitoramento ambiental e a ciência cidadã. E foi a partir disso que eu propus a realização de um programa de monitoramento ambiental participativo de bacias hidrográficas urbanas, com base na proposta de ciência cidadã, com professores e estudantes da educação básica, né? Então, nós estamos aqui no meio certo, né? Vocês trabalhando com a educação básica no seu dia a dia. Essa tem sido a minha proposta ao longo dos anos na realização de monitoramentos ambientais. Meu público-alvo, então, é especialmente a educação básica, na linha de ciência cidadã, onde professores atuam como tutores desses estudantes no monitoramento ambiental, e esses estudantes, os nossos jovens liminólogos, que podem ser desde o Fundamental 1 até o ensino médio. Então, eu venho trabalhando desde 2013, ao longo já trabalhei com turmas de quarto ano do Fundamental 1 até o 3º ano do ensino médio, ou nível técnico também, tá? Meus cientistas cidadãos, então, são vocês e estudantes, e o nosso foco é realizar esse monitoramento de águas da nossa região, né, da região de interesse de cada instituição da educação básica. Essa avaliação, ela começa a entender as modificações no entorno ou da bacia de drenagem. Então, onde a gente tem um rio, tem rios em condições ainda de referência, em boas condições, que seria o caso desse rio, que se a gente pega uma imagem, né, de drone, a gente vai enxergar ainda uma área bem preservada, nenhuma influência humana no seu entorno. Passando por rios já modificados, normalmente em função de desmatamento, isso é muito característico em áreas rurais, né, porque a gente tem tanto o desmatamento para produção, para homogeneização, para produção de pastagem, como o desmatamento para homogeneização em função das plantações, né? Então, aqui eu pus um exemplo de área, lógico que em área urbana tem essas modificações de desmatamento, não necessariamente só agropecuária, mas também aqui com uma característica de modificações ecossistêmicas. Então, se a gente pega o drone, a gente já está vendo pouca vegetação e alguma influência humana no entorno. Até chegar aos casos de ecossistemas que já sofrem com muito impacto, que normalmente podem estar associados tanto em zonas rurais, que além da pastagem, da plantação ainda tem dejetos, às vezes uso inadequado de agrotóxicos e pesticidas, como especialmente áreas urbanas, com todos os seus problemas de pavimentação, de despejo inadequado de esgoto, de lixo, né? Então, todos esses problemas associados não podem tanto ter uma condição assim, já de impacto, como uma condição de impacto totalmente urbano, né? Então, o entorno desses ecossistemas já estão totalmente modificados e visualmente impactados. Com base nessas modificações, a gente acaba classificando os nossos ecossistemas. Aí, lembrando lá daquela imagem que a gente viu no início, né, da coloração de cada rio, onde a gente tem um gradiente de condições ambientais, que vai desde o melhor cenário ambiental, que seria aqueles ecossistemas, como na primeira imagem, ainda
mais próximos de referência, ainda com pouco impacto visual no seu entorno, na sua bacia de drenagem, ecossistemas alterados, que estão associados a ecossistemas que já têm alguma influência, já tem especialmente desmatamento e, em função disso, assoreamento, até o pior cenário ambiental, que seriam aqueles ecossistemas já degradados, recebendo esgoto, lixo e outros tipos de influências, além de estarem totalmente modificados. E como que a gente pode avaliar essas influências, né? E aí já trazendo um pouco dessa experiência do monitoramento participativo, ou seja, da metodologia científica adaptada para uso pela comunidade, e no caso, pela comunidade escolar. Uma das primeiras metodologias que nós temos, que foi adaptada, foi avaliar justamente essa influência do entorno dos rios, ou seja, como está o uso e ocupação da terra naquele ecossistema. Para isso, a gente adaptou e propôs um novo índice, que é o índice regional, para avaliar as influências da região, onde a gente considera como impacto a área urbana, que recebe maior peso, a agricultura, que recebe um peso médio, e a pastagem, que recebe também um peso. Urbana, porque ela tem uma influência mais negativa, a agricultura, porque ela também tem uma influência mais negativa, um pouco menos que a urbana, mas um pouco mais do que a pastagem, que é basicamente desmatamento, e a pastagem, né? Então, nós vamos ter esses pesos e nós vamos considerar, então, uma área de buffer, uma área de entorno dessa bacia de drenagem. Como que a gente faz isso? A gente usa um programa liberado, que é o Google Earth. Esse Google Earth, eu vou apresentar o link para baixá-lo, ele é gratuito, né? No próximo slide. Ele nos permite ter imagem de satélite, como o do Google Maps, mas nos permite algumas ferramentas que a gente pode determinar essas áreas nas imagens de satélite. Então, o exemplo desse mapa aqui, clássico, é isso. A gente tinha uma escola aqui, Escola Municipal Oswaldo Cruz, que fica aqui em Minas, né, no município de Ouro Branco, numa área, zona rural, tá, do município de Minas Gerais, do município. A escola estava aqui e a escola determinou, aqui onde está a marcação dela, e ela determinou que ela queria avaliar esse riacho, que está aqui embaixo. E nós, então, colocamos, o que a gente fez através do Google Earth? Quais ferramentas que ele nos oferece? A gente marcou com esse colchete o riacho, o ponto do riacho que a gente avaliar. Isso, como que a gente faz? A gente tanto pode marcar, pegar as coordenadas geográficas através do celular ou de outro aparelho, quando a gente estiver no riacho, jogar no Google Earth, como a gente pode pegar o endereço da escola, achar a escola no Google Earth, e ir caminhando pelo mapa até chegar ao ponto do riacho que era lá perto, tá? Chegamos, marcamos esse riacho e aí a gente determinou, através também de uma ferramenta de criação de área, no Google Earth, a gente determinou uma área de avaliação de 1 quilômetro quadrado de influência, o que esse rio está recebendo de influência dentro desse 1 quilômetro quadrado. Então, nós demarcamos aqui esse 1 quilômetro quadrado, e partimos, então, para entender como que está a influência nesse quilômetro quadrado. Para isso, a gente tem uma legenda de o que representa o quê. Então, a gente sabe como que seria visualmente num mapa, com imagem de satélite, como seria a característica de uma área vegetada, né, ou mata, de uma área de pastagem, ou seja, desmatada, normalmente áreas de solo mais nu ou com vegetação muito baixa, com mato, né, grama, agricultura, né, que são características também de plantações, e uma imagem visual de uma área urbana. Então, a gente tem isso como legenda. Essas imagens que nós vamos seguir no nosso mapeamento. A gente abriu no Google Earth, localizou o rio, né, o ponto do rio, demarcou 1 quilômetro quadrado a montante, então, acima, né, dessa influência. O rio tem que estar correndo, então, para baixo, para a esquerda, do colchete, onde ele está marcado, provavelmente essa, então a gente determina essa área acima, a montante, que essa vai influenciar esse ponto, e dentro dessa área também, com a delimitação de áreas do Google Earth, a gente determina quem que é o quê. Marcamos de amarelo tudo que a gente achou que era a área desvegetada, ou seja, pastagem ou solo nu, né? Então, nós marcamos tudo aqui e colocamos uma cor amarela, que você tem como colorir lá no Google Earth também. Aqui está o link do Google Earth, para quem quiser baixar e mexer um pouquinho, ele é bem intuitivo, fácil de usar, tá? Mas a gente pode, é claro que não dava para eu mostrar para vocês o passo a passo nessas aulas curtas do curso, mas isso não impede de eu ajudá-los a tentar fazer isso
a quem tiver interesse, né, de melhor mostrar prontamente, mais profundamente, o uso do Google Earth. A gente pode pensar nessa proposta, é só vocês irem anotando aí para me falar, né, ao longo do curso. A gente demarcou, então, as áreas que seriam em laranja, o que seria o que a gente entendeu como agricultura, com base naquela visualização de satélite, e em vermelho tudo onde tinha construções, casas, residências, a própria escola, né, as áreas que pegavam ali. Então, a gente foi delimitando essa área. Até chegar, e eu vou voltar um pouquinho, nesse mapa que eu mostrei aqui. Quando está todo mundo junto, colorido, a gente está bem demarcado aqui. Vermelho é o que era urbano, amarelo é o que era agricultura e laranja o que era pastagem. E o verdinho eu marquei aqui para destacar as áreas que ainda tinha vegetação, né? Mas é só mesmo o que nos interessa é aqueles áreas de impacto, né? E como que a gente calcula esse índice, então? Depois de toda essa área avaliada, a gente considera, então, através do Google Earth, você vai ver a metragem marcada, né? Então, você vai chegar lá e olhar quanto que era a área total daquele buffer de 1 quilômetro quadrado. Nem sempre ele dá 1 quilômetro certinho, enquanto você marca. Pega essa área total, ela é 100%. Aí você vai fazer uma regra de 3. E aí você vai olhar a área de cada influência. Tudo que estava amarelo, você consegue visualizar a área deles. Tudo que estava laranja e tudo que estava vermelho. Cada um com sua influência. Amarelo, pastagem, laranja, agricultura, vermelho, urbano. No meu caso, né, as cores que eu utilizei. E aí, então, a gente chega à conclusão da porcentagem que essas áreas representam dentro da área total, ou seja, tudo baseado na regra de 3, tá? Então, a gente tem aqui a pastagem, naquele meu exemplo ali, daquele que eu mostrei para vocês, representava 34% daquela área. Agricultura, 8%, e urbano residencial, 22%. O resto aí, até interar 100%, eram as áreas verdes de mata, que nós não consideramos, porque elas não são impacto. Nós vamos pegar essas porcentagens representadas e vamos utilizar o peso de cada influência, o quão negativa ela é. Então, pastagem leva peso 1, agricultura peso 2, o que eu mostrei lá no início, né, do mapa, e urbano peso 3. Então, nós vamos pegar essa porcentagem e multiplicar pelo peso. E depois dividir isso tudo por 100, tá? Isso, nós vamos chegar a um número que vai ficar entre 0 e mais ou menos, no máximo 5 pontos, não chega nem a 5 pontos, tá? Com base no tipo de influência que a gente tem. E esse número é que vai nos dizer o quanto que isso que está impactado na nossa bacia de drenagem. Quanto mais área urbana, vai chegar a uma pontuação maior, como vocês imaginam. Quanto menos área urbana, vai chegar a uma pontuação menor. Isso significa que tudo que ficar entre 0 e 1 pontos, a gente classificou como ainda bacia de drenagem, ainda está perturbando minimamente o nosso rio. Se ficar entre 1 e 3 pontos, está perturbando moderadamente. Se ficar com 3 a 4 pontos, está muito perturbado. Porque, geralmente, à medida que vai aumentando a área residencial, vai aumentando essa perturbação visual. E aí a gente consegue, então, mostrar, através desse índice, o quanto que a nossa bacia de drenagem já está impactando o nosso rio. Tá? Essa é a metodologia de avaliação regional. É uma metodologia que nós podemos utilizar para avaliar inicialmente nossos rios e para entendermos de onde está vindo toda a sua influência. A partir dessa metodologia, nós temos uma segunda metodologia que nos indica o índice local, ou seja, o quanto que essa influência daquele entorno de 1 quilômetro quadrado está chegando até o nosso rio, até a margem, tá? Para isso, nós temos um protocolo, e esse vai ser o nosso principal ferramenta desse curso de ciência participativa, que é essa metodologia que nós vamos tentar replicar com os estudantes de vocês. Esse protocolo ele é um questionário, e é um questionário que seleciona algumas métricas importantes para a manutenção dos ecossistemas aquáticos. Estabilidade das suas margens, hábitats que eles fornecem para os organismos no leito e os impactos humanos que já estão afetando. E a gente avalia essas métricas através de alguns parâmetros. Presença da vegetação, se ainda, a transparência da água, quantidade de árvores, né? Todos são 10 parâmetros que nós vamos avaliar. Esse questionário ele traz uma pontuação da melhor cenário ambiental,
o médio e o pior cenário ambiental. Então, você vai olhar ali, presença da vegetação ripária. Tá bom, vai ganhar mais pontos. Tá mais ou menos, vai ganhar menos pontos. Tá ruim, vai ganhar ponto nenhum, tá? Claro que tudo isso com a pontuação determinada. Você vai marcando isso no questionário. A partir disso, você vai somar todos os pontos que você deu aos 10 parâmetros e a pontuação final vai te indicar, te classificar o ecossistema com base do melhor até o pior cenário ambiental. Ou seja, você tem 10 questões e as pontuações seriam 10 para muito bom, 5 para médio e 0 para ruim, para cada um desses parâmetros. Então, esse questionário, no final, se você der 10 para tudo, ele vai chegar no máximo 100 pontos, tá? E, no mínimo, ele vai ter 0 pontos se todo mundo ganhar 0, se nada ali estiver bom. Se a sua pontuação geral ficar entre 0 e 40, o seu rio está ruim, pior condição ambiental, porque você viu que vários fatores ali já estão afetados. Se ficar entre 41 e 68, seu rio está moderadamente ele já tem alguns parâmetros que estão modificando ele. Se ficar acima de 68, seu rio está em boas condições, ou seja, você deu uma pontuação boa para a maior parte dos parâmetros, né? Então, ele está ainda em boas condições. É assim que você indica como que estão as condições da margem. A importância dessas duas metodologias, você traz lá de bacia de drenagem, você entende como que está o entorno que está vindo do seu município para aquele rio. E você chega no local e aplica esse protocolo, você entende o quanto que isso está afetando o rio, localmente, tá? Então, essa é a ideia da gente utilizar ao longo da nossa atividade aqui. Esse é o protocolo que eu já descrevi um pouco lá em cima. Nós temos aqui os 10 parâmetros, né? Então, um exemplo, vou falar o primeiro aqui. O que existe em maior quantidade em torno do local? Se for vegetação natural, é claro que vai ganhar mais pontos, então vai marcar a letra A. Se for a plantação, pastagem, monocultura, ou seja, já está um desmatamento, já tem algumas árvores ali que não são naturais, B, então está mais ou menos. Se for basicamente residencial, já não tem vegetação naquele rio, tá casa, loja, indústria no entorno, ele vai marcar a letra C. Cada letra tem um ponto, então é o que eu falei ali em cima, A vale 10 pontos, B vale 5 pontos e 0 para C vale 0 pontos. Então, você vai, depois que você marcou todas as letras aqui, você vai calcular essa pontuação final com base nesse valor de cada letra, e aí você vai chegar naquela interpretação que eu falei. Maior que 68, mínima perturbação, 40, 68 moderada e menor que 40 pontos, alta perturbação, tá? Normalmente, como que isso é caracterizado mínima perturbação? Um rio ainda em boas condições, que é o caso desse aqui, ó, ele está dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra. Então, um rio protegido ainda. Se a gente pegar aquela foto por satélite, a gente não vai ver influência nas suas a uns bons quilômetros, ele possivelmente vai dar uma pontuação que responda que ele está em boas condições. Um rio que já tem desmatamento, que já não tem pouca vegetação, a vegetação já está bem afetada, é o que vai receber moderada perturbação. Se a gente olhar aqui de cima, isso pode estar dentro de uma área rural que tem uma pastagem, não necessariamente está recebendo alguma coisa esse rio. Esse rio, normalmente, então, ele vai classificar no seu protocolo entre 40 e 68 pontos e provavelmente ele vai chegar a moderada perturbação. Já um rio urbano, que está dentro da área urbana, se você for aplicar o protocolo, ele normalmente vai ser classificado como alta perturbação. Ele vai receber menos que 40 pontos, porque é um rio que está bastante afetado por modificações humanas. Só para ilustrar para vocês e para trazer um pouco para a realidade local, eu trouxe aqui os resultados do município de Santa Teresa, porque em 2022 a gente fez esse levantamento em Santa Teresa. Eu trouxe basicamente do protocolo, tá? Desse protocolo que eu vou convidar muito em breve vocês aplicarem também. Nós tivemos aqui 5 rios avaliados no município de Santa Teresa, pelas escolas Antônio Valesini, né, as escolas do município, Vale de Tabocas, Paulino Rocon, Sebastião José Piveta e professor Etevaldo Damasio, tá? Nós tivemos, claro, os rios próximos, então aqui Valesini avaliou o rio 5 de novembro, Tabocas, o rio Taboca, Paulino Rocon, Santa Maria do Doce, em Alto Caldeirão,
Sebastião Pivetta, o Santa Maria do Doce, em Alto Santa Maria, e o professor Tevaldo Damasio ali, o Timbuí, né, que é ali dentro da cidade, é chamado também de Ribeirão Sauanha, né, e já é uma continuidade, em breve ele é chamado de Rio Timbuí. O que nós tivemos nesse protocolo? Todos os rios de moderada a alta perturbação, tá? Então, todos os rios que receberam pontos baixos, ou seja, eles já estão modificados na margem, eles já sofrem com desmatamento, eles já têm modificações, como é o caso aqui do Taboca, que fez esse muro de arrimo de pneus, né? Então, todos eles têm algum tipo de modificação. O único que recebeu alta pelos estudantes, visualmente, isso é utilizado no monitoramento participativo, que estava altamente perturbado, foi o Rio Santa Maria do Doce, e isso tem muito a ver com a visão da população sobre aquele ecossistema, tá? Então, eles foram pontuando. Nós vamos ver nas aulas sequenciais, que a gente vai falar dos outros resultados, o quanto que, às vezes, esse protocolo é só para a gente entender e como que tanto físico-químico como os organismos vão nos responder melhor. E aí a gente vai lembrar aqui do Santa Maria do Doce em Alto Santa Maria, se ele realmente está altamente perturbado quando a gente chegar nas próximas aulas, ok? Bem, eu agradeço e deixo aqui uma pergunta para vocês tentarem responder entre vocês na sua região sobre o uso e ocupação da terra. Vocês acham que na escola de vocês, na cidade de vocês, vocês estão mais próximos do pior, do melhor ou do pior cenário ambiental? Vamos deixar essa questão para a gente ir pensando antes mesmo de utilizar a metodologia para avaliar, tá? Fica como uma pergunta a gente ir refletindo sobre a nossa manutenção de ecossistemas. Mais uma vez, muito obrigada. Essa aulinha acaba por aqui, já estou partindo para uma próxima muito em breve. Nos vemos daqui a algum tempo.